Conforme falei aos irmãos no início, nós estamos encerrando hoje o mês da família. Com o tema Família segundo o Coração de Deus. E nessa noite vamos refletir um pouco com os irmãos sobre família segundo a vontade de Deus, confiam em Deus para vencer as tentações. Não podemos superar as tentações se não for com a graça, com o poder de Deus operando em nós. O texto de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, é conhecido como a oração do Pai Nosso e é baseado nesta oração que nós refletimos durante todo o mês e estamos refletindo neste encerramento. Então, vamos ler juntos, aí está o tema, e vamos ler juntos. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é a última mensagem relacionada ao mês da família 2024. Particularmente, já estou com saudade. Refletir sobre a família é algo precioso, porque não existe nada mais precioso nesta terra do que a família. Não é à toa que as forças do mal tentam destruí-la a todo custo, porque é algo de Deus. A família nasceu no coração de Deus. Quando Deus viu que não era bom ao homem estar só, Ele providenciou uma auxiliadora, uma ajudadora idônea, que esteja ao seu lado para auxiliá-lo, para ajudá-lo, para ser a sua metade, para ser o seu complemento. E depois disse que deveriam crescer, multiplicar e encher a terra. Então a família é esta bênção preciosa de Deus e cabe a nós valorizarmos a cada dia a nossa família, interceder diante de Deus pela nossa família, agradecer a Deus a nossa família, ao invés de olhar para a família do outro e achar que a outra família é melhor do que a nossa. É hora de olhar para a nossa e dizer: Deus, obrigado pela família que tenho, pela família que temos. É sempre oportuno lembrar que a oração do Pai Nosso não foi dada para ser uma repetição constante, uma reza apenas para ser repetida várias vezes. Na oração do Pai Nosso nós temos princípios, ou seja, ideias básicas para a nossa vida cotidiana, para a nossa existência. Então, nós temos nessa pequena oração dada por Jesus, exemplo de como nós devemos ir à presença de Deus, santificar ao Deus eterno e podermos também viver em submissão completa à sua vontade. Aqui Jesus trata de duas coisas diferentes nessa última parte do tema: e não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Primeiro, a guarda das tentações e também o livramento do mal. É essa parte final da oração em que Jesus ensina a orarmos para que Deus nos livre, nos guarde das tentações e também nos livre do mal. Só para descontrair um pouco, uma historinha contada. Uma mãe que costumava toda noite orar o Pai Nosso com o seu filho, e ela terminava nessa parte de Lucas, quando diz, e livra-nos do mal, amém. Então, ela emendava mal, amém.
e um dia ela, depois de orar, ela saiu, depois voltou e encontrou seu filho encolhido no quarto, ali na cama, e chorando, e ela resmungando ali, e ela perguntou: mas o que está acontecendo, meu filho? O que está acontecendo? Eu estou com muito medo do bicho. Que bicho, meu filho? O Malamém. Né? Quer dizer, livra-nos do Malamém. Então ele interpretava que o Malamém era um bicho que a mãe pedia para livrar, e ele estava com medo. Então, cuidado não ensinar os seus filhos, para não deixá-los confusos no ensinamento que você está transmitindo, que é importante isso. Então aqui nós temos, fechando esse parênteses aqui, descontração, fechando aí, nós temos então essas duas partes que Jesus ensina: a guarda das tentações e também o livramento do mal. Nós temos, antes de mais nada, fazer a diferença, estabelecer a diferença entre tentação e provação. Porque muitas vezes nós confundimos uma coisa com a outra. Nós vamos lembrar o que disse o apóstolo Tiago, e vamos ler o texto que vem em seguida. Vamos lá? Eu vou ler de forma alternada. Aliás, eu vou ler e vocês vão me acompanhar. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então Tiago está mostrando aí como acontece o pecado, que é fruto da nossa cobiça. E nós podemos afirmar uma coisa: Deus não tenta. Quem tenta é o diabo. Deus permite que passemos por testes e provações. A dificuldade de entender de pronto é que as palavras no hebraico e no grego são as mesmas. As provações são para fortalecer a nossa fé e o nosso caráter. Então, quando nós somos provados e nós resistimos à provação e nós entendemos que Deus está no controle, que Deus está abençoando, Deus está dirigindo, mesmo que nós não percebamos, mesmo que nós não consigamos ver o agir de Deus, mas quando nós entendemos que Deus está agindo, ao término da provação, nós saímos mais fortalecidos, mais confiantes no Senhor, mais certos da vitória, mais certos de que não estamos sós. Então nós podemos ter essa certeza: Deus está conduzindo a minha vida. O objetivo da tentação é destruir o homem. E nós vemos que esta é a ideia do diabo, que não veio senão para matar, destruir. E a tentação é uma forma de Satanás nos oprimir para tentar nos desviar de Deus. Então estejamos certos que quando Deus nos permite passar por lutas, por provações, é Deus buscando nos fortalecer. Quando o diabo nos tenta, quer seduzir com alguma coisa que é fruto da nossa cobiça, o interesse do diabo é destruir a nossa vida. Jó passou por provações e também por tentações. Às vezes, provações e tentações podem ser simultâneas. Jesus frequentou e foi aprovado nas duas escolas, a escola da provação e a escola da tentação. Observe em Mateus capítulo 4, versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Observe que, enquanto ele foi conduzido pelo Espírito, nós estamos diante de uma provação. O Espírito conduziu Jesus para ser provado. Mas na provação, nós vimos que ocorreu nesse processo a tentação do inimigo. Enquanto Jesus estava sendo provado, o diabo estava tentando, estava armando ciladas sobre o Filho de Deus. Por isso, nós podemos afirmar
que ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação, é ceder à tentação. Eu costumo falar que nós não podemos evitar que um passarinho venha e pouse na nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça ninho. Nós não podemos evitar que venha o mau pensamento. Nós temos sentimentos e ele vem, o mau pensamento. Mas não podemos deixar que esse pensamento se transforme em pecado em nossa vida, seja ele o que for. Seja o pensamento, seja o olhar, seja a tentação que vier. Nós não podemos evitar a tentação, mas podemos evitar ceder à tentação. Nós podemos fazer a semelhança de Jesus quando Pedro lhe sugeriu que ele deixasse a cruz de lado. Jesus percebeu ali a ação de Satanás e disse: para trás de mim, Satanás. Ou seja, Jesus não aceitou a insinuação do maligno, antes repreendeu. Então nós somos tentados em várias oportunidades, em várias áreas somos tentados, mas não podemos ceder à tentação. Precisamos estar atentos, alerta diante das insinuações do inimigo, mesmo que muitas vezes sejam elas bem simples, aparentemente sem muito sentido, mas que vêm de maneira sutil e nós precisamos estar atentos para repreender. Como as famílias podem aplicar essa parte da oração na vida familiar? Como nós podemos aplicar isso na prática em nossas famílias? Primeiro, famílias segundo a vontade de Deus vivem no Espírito para vencerem as tentações. Ou seja, famílias que querem vencer a tentação, elas vivem buscando sempre a ação e a unção do Espírito Santo de Deus. Vivem na presença de Deus, vivem buscando a direção de Deus, vivem buscando na palavra de Deus a orientação para as suas vidas, vivem buscando na oração a busca da presença de Deus e da direção constante. Então, famílias segundo a vontade de Deus, elas vivem no Espírito para vencerem as tentações. Observe o que diz a Bíblia em Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A nova versão internacional, NVI, diz: por isso digo, vivam pelo espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vejam que a vida cristã não oferece facilidades. Não é Jesus, quando convida alguém para segui-lo, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está dizendo com isso o quê? Que vai haver dificuldade. Jesus disse: no mundo vocês vão passar por aflições. Jesus não disse: vocês venham a mim e todos os problemas serão resolvidos. Não, ele diz: vocês vão passar por aflições, vão passar por provações, vão passar por lutas. Mas ele diz: tenham ânimo, eu venci o mundo. Então existe em nós esta luta espiritual carnal, essa luta da vontade de ser do Senhor, de servir ao Senhor, de ter a vida entregue totalmente a Ele. Mas existe a vontade da carne, que nos leva a dar ouvido às tentações, às insinuações do maligno. Mas nós vamos fortalecer a vida. Qual a vida que será fortalecida? É aquela que nós dermos mais atenção. Se nós dermos atenção ao inimigo, a carne vai prevalecer. Vamos nos tornar vidas vazias, vidas infrutíferas, vidas acomodadas, vidas que valorizam mais o material ao espiritual, vidas que buscam o enriquecimento ilícito, coisas da carne, nada mais do que isso. Mas quando nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, quando buscamos a comunhão com Deus, quando buscamos ter a nossa vida consagrada ao Pai, nós podemos ver que a nossa vida se equilibra emocional, física
e, sobretudo, espiritualmente. Nós encontramos paz no Senhor, encontramos alegria nele. A pergunta que eu fiz pela manhã, a pergunta que eu tenho feito sempre: qual é a sua prioridade? Pela manhã eu falei que nós tínhamos muitos bancos vazios aqui. Onde andavam as pessoas que deveriam estar ocupando esses bancos? E nós temos bancos vazios nessa noite e fazemos a mesma pergunta. Não, a minha pergunta é: qual a sua prioridade? O que é mais importante? O salmista diz: mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Estar na tua casa é muito mais importante. Adentrar os teus átrios, te adorar, te louvar. Mas para muitos isso não é prioridade. Muitas vezes a vida é tida como uma mera religião. Tem que ir à igreja, tenho que fazer isso. Você não tem que fazer nada. O que você precisa fazer é ter uma convicção plena da sua comunhão com Deus. É você ter alegria de estar na casa do Senhor. É você ter alegria em abrir a palavra de Deus e ler. É você ter alegria em louvar o Senhor, em adorar o Senhor. É você saber que é melhor estar na casa do Senhor do que estar em qualquer outro lugar. Mas isso é uma questão de prioridade, de valorização. E se você valoriza a sua vida espiritual, você vai se fortalecer espiritualmente. Você vai se fortalecer em Cristo. Se você valoriza mais o material, você pode até se fortalecer materialmente, mas você se enfraquece espiritualmente. Pense bem. Eu costumo dizer que o crente é uma pessoa tremendamente inteligente. Significa dizer que cada um de vocês é muito inteligente. Então reflita, raciocine, vê o que é mais importante diante do Senhor. A Bíblia diz também que, no caso, onde era que eu estava? Me perdi aqui. Por isso, cada membro da família deve buscar viver uma vida cheia e guiada pelo Espírito de Deus. Cada membro da família, presta atenção, cada membro da família deve fazer um exercício diante de Deus, procurar descobrir e conscientizar-se em que área o diabo pode se aproveitar ou estar se aproveitando e atacar com suas tentações. Cada membro da família é importante. Não é só o pai, sua mãe, mas cada um é importante. Cada um tem a sua responsabilidade e cada um deve fazer esse autoexame. Qual é o meu ponto fraco? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Onde é que eu tenho a minha área vulnerável e que o inimigo está tentando me destruir, tentando me derrotar? Faça isso. Segundo lugar, famílias segundo a vontade de Deus buscam viver uma vida de oração para viverem as tentações. Por isso Jesus alertou: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Alguns justificam o seu pecado dizendo: mas a carne é fraca. Não é nesse sentido que a carne é fraca. Está dizendo que você tem fraqueza, que precisa ser vencida com a oração, precisa ser buscada diante de Deus. Nós temos fraqueza em todas as áreas da nossa vida. Nós temos pontos vulneráveis em que o diabo busca exatamente nos tirar ali a nossa alegria. Então nós precisamos saber que na carne não temos força nenhuma, mas no Espírito de Deus nós somos mais que vencedores. A oração é uma das armas mais importantes para vencer a tentação. Se você quer vencer a tentação, faça como Jesus. Busque esse recurso precioso que Deus deixou para você e para mim. Para vencer as tentações, cada membro da família deve orar por si mesmo e deve orar pelos outros. Orar por si mesmo, que Deus lhe dê consciência, lhe oriente, lhe mostre onde você está falhando, onde você precisa corrigir. E ore pelo outro, para que ele também assim o faça. Ore para que Deus fortaleça a sua fé. Esposas, orem pelos seus maridos, para que não pequem, para que não caiam no pecado do adultério, para que não caiam no pecado na área financeira. Nós somos sempre prontos a condenar,
e a esposa e o esposo sempre críticos em condenar o erro do outro. Mas a pergunta é, você orou, você colocou o seu esposo, a sua esposa, diante de Deus a cada dia, orando para que não caia em pecado? Na hora que ele cai, você cai em cima dele também. E crítica, se busca todos os meios para condená-lo. Mas você orou? Então a orientação aqui é: esposas, orem por seus maridos. Maridos, orem pelas esposas, pedindo que Deus as livre do pecado na área sexual e na área dos relacionamentos. Pais, orem pelos seus filhos, para que não pequem. Então, orando uns pelos outros, buscando orientação. A Bíblia diz a respeito de Jó, no capítulo 1, versículo 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Os filhos se reuniam para se distrair e Jó estava orando por eles, para que não viessem a cair em pecado e blasfemassem a Deus. Filhos, orem pela vida espiritual dos seus pais. Filhos sempre estão prontos a esperar que os pais sejam super pais, mas nem sempre estão prontos a orar por eles. Orem. Oração conjugal, oração familiar, oração individual, oração em família. É fundamental para o fortalecimento da família, queridos. Terceiro lugar, famílias segundo a vontade de Deus guardam a palavra de Deus para resistirem à tentação. E mais uma vez, Jesus é o exemplo. Diz a Bíblia no capítulo 4, versículos 3 e 4 de Mateus. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás se aproveitou do momento em que Jesus estava faminto e ofereceu o quê? O alimento. São nessas horas de fragilidade, de fraqueza, que o diabo oferece aquilo que aparentemente é solução. Mas sabemos que não é. Jesus venceu a tentação usando a palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E outra tradução diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A família deve aplicar esse princípio valorizando a palavra de Deus no ambiente familiar. A Bíblia deve ser o livro da família. A família deve ler a Bíblia em conjunto, decorar textos bíblicos em conjunto, ter porções da Bíblia em quadros para manter viva na memória a palavra de Deus. Já falamos aqui sobre isso também. 4. Famílias segundo a vontade de Deus louvam a Deus pelas provações. Famílias segundo a vontade de Deus louvam a Deus pelas provações. Ao invés de reclamar, ao invés de maldizer, louvam a Deus. Provação é um termo que pode ser definido como um período de dificuldades, desafios e adversidades que uma pessoa ou uma comunidade enfrenta. Jó, a quem nos referimos, ele passou pelas mais duras provações e tentações. No capítulo 23, versículo 10, ele diz, porém, ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei como o ouro. Jó via as provações não como um castigo de Deus, mas ele via as provações como a Deus purificando a sua vida. Ele diz, ele me provando, eu saio puro como ouro, eu saio perfeito como o ouro. E é essa visão que nós devemos ter em nossa família.
O apóstolo Tiago também exorta no primeiro capítulo, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz esperança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Na visão do apóstolo Tiago, a provação nos traz amadurecimento espiritual, maturidade espiritual, firmeza espiritual. As provações, como vimos no início, dadas por Deus, é para fortalecer a nossa fé, para afirmar a nossa convicção de quem somos diante do Senhor. Quando olhamos para esse mundo tenebroso, para esse mundo de tantas tentações, de tanta maldade, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver nos seus ensinamentos que nós podemos superar toda essa fúria do mundo, essa fúria do pecado, essa fúria da tentação satânica, e podemos sair, como diz Jó, purificados como o ouro. C.S. Lewis escreveu que nós somos como blocos de pedra nos quais o escultor cria as formas de homens. Os golpes do seu formão que doem tanto em nós são os que nos tornam perfeitos. Então, a comparação do escultor que cria formas de homens com a sua mão, com a sua arte. E ele compara com a formação nossa, com os golpes de provação que sofremos, eles nos tornam muito mais perfeitos diante do Senhor. Que aprovação sua família tem passado nesses últimos tempos? 5. Famílias segundo a vontade de Deus resistem ao diabo. Quando Jesus disse, mas livra-nos do mal, estava se referindo ao próprio Satanás. Satanás está no mundo com a missão de matar, roubar e destruir. É o que nós vemos em João 10:10, quando Jesus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele completa, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Jesus veio para dar vida, o diabo veio para destruir. Observe que uma das grandes batalhas que nós temos hoje está contra a fúria do mal na matança de vidas. Vidas infantis, antes até os 12 dias de nascidas, agora até 3 meses, depois até 9 meses. O intuito de tirar vidas inocentes que não têm condições de se defender. Olha a fúria de Satanás, matar. Vimos no mundo marcado pela corrupção. As pessoas não se satisfazem com o que têm, querem ter muito mais. Conta-se que perguntaram a um certo milionário o que faltava para ele ser feliz. Ele diz, é ter um pouquinho mais. Ter um pouquinho mais. Ou seja, a cobiça do homem não tem limite. E com isso não tem preocupação em roubar o quanto pode. O diabo veio para destruir. E nós vemos tanta destruição no mundo. Destruição da natureza, destruição de vidas. O diabo não veio com outra missão, mas nós temos um Cristo Salvador eterno, que veio para nos dar vida e vida abundante, que morreu naquela rude cruz, sendo humilhado de todas as formas, sendo cravado ali. Mas ele disse uma frase que marcou a história: está consumado, está concluída a obra. A minha morte não é em vão. E ao terceiro dia, quando ele ressuscita, ele veio para ter a primícia dos que dormem. E nós, se morrermos antes da sua vinda, ressuscitaremos para o encontro com ele nos ares. E diz o texto bíblico que estaremos para sempre com o Senhor. Resistir ao diabo significa negar-se a obedecer às ordens de Satanás.
A Bíblia diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Há uma diferença entre resistir ao diabo e fugir da tentação. O diabo vem com as suas hastes infernais. Nós resistimos na fé. Não aceitamos a sua ação. Mas quando a tentação vem, nós podemos fugir da tentação. Nós podemos renunciar à tentação. José foi um exemplo. Na tentação, o corajoso foge. Não é covarde, não. Foge. Então, quando vier a tentação, seja ela qual for, fuja da tentação. Quando o diabo vier, resista ao diabo, mas fuja da tentação. Para resistir ao diabo, é preciso, como base de tudo, sujeitar-se a Deus. O que Deus pode dizer à família sobre resistir ao diabo? Fiz questão de colocar na tela para nós refletirmos essa parte final da mensagem. Primeiro, homens, mantenham a pornografia longe dos seus olhos. Por que homens? As mulheres também não têm os olhos da pornografia, mas são os homens realmente os primeiros e os mais amantes dessa perigosa arte. Ser tentado pelos seus olhos, vendo o que não convém. Quantos lares destruídos por causa da pornografia. Homens, mantenham a pornografia longe dos seus olhos. Tenha cuidado. Esposas, não usem de sensualidade a não ser que seja para os seus maridos. Cuidado, mulheres, na vestimenta. Quando o pastor fala sobre a vestimenta no púlpito, é que o pastor é careta, é que o pastor não entende, é que o pastor está perseguindo, que o pastor não respeita as mulheres. Não. E aqui eu falo para mulheres esposas, mas também para jovens. Cuidado. A sensualidade é uma provocação aos homens. E você comete pecado ao provocar. Muitas vezes o marido sai na rua com a sua mulher com uma vestimenta indecente e ele fica feliz da vida porque chama a atenção dos outros. Aí depois, quando a mulher cede à tentação dos outros, ele quer ter razão e condenar a sua mulher. Então, cuidado. Cuidado com a sua vestimenta. Observe se a sua vestimenta não está provocando o pecado do outro. Você pode vestir bem sem precisar apelar para a sensualidade. Jovens, digam não ao sexo antes do casamento. Mantenha a sua vida pura diante do Senhor. Prepare-se para o casamento. Não se amoldem aos costumes deste mundo. Não siga o exemplo de um mundo corrompido e cruel. Guarde-se para o casamento. Famílias, não se deixem levar pelas ideologias desse mundo sem Deus. Não abram mão dos valores cristãos. Não abram mão dos valores cristãos. Preservem os valores cristãos. Cuidem dos valores cristãos. Não negociem com o diabo. Em circunstância alguma, permitam ceder à tentação do inimigo e negociar. Famílias, cuidem da sua casa, do seu lar. Famílias, eu estou dizendo pai, mãe, filhos, cuidem da pureza, da santidade no seu lar. Vejam por onde andam, vejam o seu comportamento. Onde vocês estiverem, estão diante de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre vocês. Não adianta fugir. Talvez você diz, para onde fugirei da tua presença? Não pode fugir para lugar nenhum. Talvez você diz, se eu descer lá no abismo tu estás, se eu subir nas nuvens tu estás, se eu voar com a águia tu estás. Nós não podemos fugir da presença do Senhor. Família,
preserve pela santidade no seu lar, na sua casa. Preserve por uma vida cristã digna do Senhor. Zelem por uma vida de comunhão com Deus acima de tudo. Vocês terão uma vida abençoada e abençoadora. Cuide dos seus lábios, para que não falem coisas vãs, para que não blasfemem do Senhor, para que não maldigam ao Senhor ao invés de agradecer, de louvar o Senhor. Não reclamem da vida, louvem a Deus, agradeçam. Não reclame pelas derrotas, agradeça a Deus. Deus pode ter uma grande lição para lhe mostrar nessa derrota que você teve. Deus quer lhe mostrar algo precioso. Olhe para Jesus, olhe para o Senhor e veja o que Deus quer lhe mostrar através da terrível derrota que você acha que foi insuportável e não convém lembrar. Deus pode estar lhe dando uma grande lição que você não está vendo, não está percebendo. Famílias, busquem a presença do Senhor. Vamos imaginar quantas famílias estariam preservadas hoje se os princípios somente desta parte da oração fossem seguidos. Imagine quantos casamentos estariam preservados se esposos e esposas não cedessem às tentações sexuais. Quantas coisas ruins acontecem à família devido às concessões dadas ao diabo em nossa vida pessoal, trazendo impactos terríveis à família. Deus tenha misericórdia e compaixão e graça para com a minha, a sua, as nossas famílias.